O que tem de sanguessuga, parasita, traíra. O que tem de traidor, o que tem do cara que quer tirar uma casquinha, ele quer tirar um profeito. Fala aí, ô Lisboa. Sai esse sanguessuga varejeira. Eu vou falar pra você com propriedade. Eu gosto desse assunto, é maravilhoso. Bolsonaro é o maior pescador de traíra que eu já vi no planeta Terra, irmão. Esse é o cara. De governador, senador, deputado estadual, federal e pré-candidato e alguns oportunistas que aparecem. Por que, Lisboa? Porque o que acontece? Eu acompanho o Bolsonaro vai fazer 10 anos que eu tô na rede, tá? Esses 10 anos eu acompanho ele. E o presidente Bolsonaro, ele tem um ponto que muitas pessoas não perceberam ainda. Quando você trabalha na rede, hoje tá tudo muito mais censurado, um pouco caidinho. O Bolsonaro é um produto que vende falando negativo e vende falando positivo. Por quê? Porque ele gera isso. Da última pesquisa que eu tinha, era que o presidente Bolsonaro era o terceiro candidato mais influente do mundo, mas em engajamento ele era o 01. Então vinha o Nareda, o indiano, vinha o Trump na época e o Bolsonaro. Quando se fala em engajamento, em conversar com as pessoas, o Bolsonaro ele passava e vinha para número 1. Essas pessoas vendo isso, se você pegar o roteiro, a gente vai ter o surfistinha, né? A gente tem Joyce que surfou, os mais em destaque, Witzel, que não era ninguém que surfou, a gente tem o Dória que surfou, a gente tem o Frota, Joyce, você tem esse pancadão do surf. Eles vendo isso, o que eles querem? Eles querem pegar o capital político do Bolsonaro, mas não querem tocar em Bolsonaro porque eles têm nojo de Bolsonaro e nós, bolsonaristas conservadores, nós somos leprosos. Então eles não querem encostar na gente, eles têm nojo da gente. Eles querem o capital político, somente isso. Somente isso. E depois descartar o Bolsonaro. A dificuldade está em descartar o Bolsonaro. Esse é o problema. E aí o que acontece? Se você der uma olhada, algumas pessoas querem soluções rápidas. Não teremos soluções rápidas, Alexandre. Sabe por quê? O Bukele deixou muito claro. Para ele consertar El Salvador, ele precisou ter o Congresso inteiro na mão. O que é o Congresso inteiro na mão? Nós temos 350 deputados federais lá dentro. Nós manda nessa bagaceira aqui agora. Nós temos 31 senador. Nós manda nesse bagaço agora. Não tem. E o presidente, estrategicamente, ele está dando uma olhada nesse cenário e vendo o seguinte: temos que ter comissões importantes na mão. Quando se trata de oportunistas, a gente tem o quê? Ó, eu perdi seguidor, eu apanhei virado cachorro, me xingaram, mas eu falei, cara, eu tô 10 anos aqui, eu conheço um oportunista de longe. Um cara que se disse de direita em 24 horas, porque nunca foi. Nunca defendeu o Bolsonaro quando ele foi pro pau de arara. Nunca defendeu a base apoiadora. Eu que tive Polícia Federal, busca e apreensão, já vai fazer 4 anos que eu tô respondendo isso. Ninguém, vamos se Não, quero que essa base do Bolsonaro se exploda. É isso que eles querem. Eles querem o capital político só. E aí a gente fiquei observando, fiquei observando. Mas você tem um detector desse, né? De quem é esse, né, Lisboa? É porque você sente o faro. É que nem um pato, não nada bem, não voa bem, né? E não faz nada bem. Então ele, de repente, quer ser um conservador. Não, eu sou de direita, eu defendo as pautas. Não sabe nem falar Deus, Pátria, Família e Liberdade, né? Fala tudo o contrário. Então o que acontece hoje? Eu acabei... olha só pra você ter ideia. O Marçal pode ser um cara muito inteligente. Só que ele não é político. Político não faz a cagada que ele fez. Você entendeu? O Marçal, ele gosta de momento, ele gosta de hype. Acho que não tem ninguém do lado dele para falar, Marçalzinho, vem aqui. Senta, aprende. Você pode render muito pro país, mas não é agora. Senta, aprende, porque tudo tem um processo. E nem nesse modelo, né, Lisboa? E eu vi muitas pessoas falar assim, não, mas o cara agora é o novo Bolsonaro. Esquece de novo Bolsonaro, irmão. Bolsonaro é o único e acabou. Esquece, não tem como você comparar Bolsonaro, que levou uma facada, que foi perseguido 24 horas, que quem encosta do lado dele fica leproso, né? Vamos pegar quem tá do lado dele, olha lá, tá do lado dele, tá do lado dele. Eu sou um jornalista de periferia, classe humilde, simples, tudo que eu tive na vida, que eu conquistei, que eu ralei, tiraram de mim. Ninguém levantou a mão dizendo, coitado do Lisboa, fiquei sozinho por muito tempo, pensei em desistir, largar tudo isso aqui embora. Tive a oportunidade para deixar o país, Lisboa, vem trabalhar comigo, esquece tudo. Falei, pô, tem minha mãezinha, eu cuido dela. É a única riqueza que eu tenho, é minha mãe. Independente, se for para me trabalhar de pedreiro amanhã, se for para me trabalhar de catador, não interessa, mas eu tenho que cuidar da nega. Você entendeu? E eu fiquei nesse vale sozinho por muito tempo. E nesse processo eu vi muito oportunista. Muita gente colando do lado do Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro, meti a punhalada nele. Eu já catei vários deputados que não conseguem entender essa merda. Quando o Bolsonaro fala, gente, a gente tem que ir por aqui,
Quem usou as cuecas do Bolsonaro para se eleger tem que calar a boca, ou ficar quieto, ou vai conversar com ele, mas não dá tiro contrário. Bolsonaro falou, eu tô aqui com o Coronel Melo. Aí aparecia um monte de gente. Então, olha, eu sou livre, a direita não tem dono, eu tô aqui. Mas ninguém faz isso na esquerda, meu. Tem que jogar essa bomba em grupo. Não, mas parece que quando ganha mandato, vira Deus. Gente, ó, eu vou falar pra vocês. Eu conheci um pessoal que ganhou mandato, eu virei leproso. Não tinha mandato, era um mendigo, era um coitado. Ô, Lisboa, ganhou mandato? Não toque em mim, Lisboa. Você é leproso. Então a gente vai vendo, se a gente não aprender com isso, Alexandre, se nós não aprender com isso, não tem jeito. Então eles querem, e tem um projeto, eu tô falando isso há muito tempo, ninguém tá prestando atenção no que eu tô falando, existe um projeto de colocar uma direita sensata, com uma esquerda inteligente, sentado juntinho no mesmo trono, e tirar o Bolsonaro de jogo. E para a direita sensata funcionar, é necessário haver uma ruptura na direita. Tem que dividir essa bomba. Se eu vou pegar, ó, tava em Brasília. Eu vou falar de experiência própria, eu tava em Brasília. Quando o Moro pulou fora do governo, o Moro deu uma ligadinha pro Alcolumbre, deu uma ligadinha pro Maia e deu uma ligadinha pro Toffoli, antes dele deixar o Ministério da Justiça. O Moro vai, abandona o Ministério da Justiça e sai daquele jeito. Pum, pulou fora, né? Pulou fora. Bacana. Quando o Moro pula fora, um gravatinho aqui de São Paulo ligou pro Paulo Guedes, pedindo pro Paulo Guedes deixar o governo Bolsonaro, porque era o Moro e o Guedes que sustentava a base do governo Bolsonaro. Eles tentaram derrubar o Bolsonaro no começo do governo. Sabe o que aconteceu? O Paulo Guedes falou, não, filhão, eu vou cumprir aqui, tô com o Bolsonaro. Mano, Paulo Guedes é o cara. Tenho muito respeito por esse cara. Ele é muito, muito inteligente. Né? Olha e leal também, né, Lisboa? Ah, lealdade não tem preço. É. Não tem preço, não tem valor, não tem preço, gente. E aí, o que aconteceu? O presidente Bolsonaro, numa reunião, ele simplesmente abriu lá e falou, gente, olha só, fala aí, PG, o que rolou aqui? O gravatinha queria? Então eles tentam destruir Bolsonaro de fora, não conseguiram. Eles vão tentar implodir o Bolsonaro de dentro. E aí é onde entra o processo? Que a direita, né? Aí eles querem aquela direita requintada, né? Que toma banho 15 vezes por dia e uma esquerdinha inteligente. O Marçal pode ser o cara usado pelo próprio sistema. É interessante. O próprio Lula falou isso para todo mundo. Ele quer disputar e quer o Marçal no jogo político. Por quê? Para tentar descapitalizar o Bolsonaro, porque o Lula pode fazer qualquer campanha pro Lula. Não tem picanha, não tem cervejinha, milhões perderam o auxílio emergencial, o auxílio Bolsa Família, um monte de gente aí tá perdendo emprego, inflação tá alta, a Shopee foi taxada, ele arrebentou quem deu para arrebentar. Tem campanha política para favorecer o Lula agora? Não tem. Não tem marqueteiro para levantar o Lula hoje. Eles estão pensando se põe ou não põe. E aí o que eles querem? Eles querem colocar alguém que divida a direita na cabeça deles, que consiga levar uma ala. E aí é tentar dividir, porque assim, se eu não consigo quebrar você, eu vou dividir você. Então o Marçal hoje, se ele não tomar cuidado, ele pode ser um agente do sistema. E o sistema sabe fazer leitura. O próprio Dirceu já deixou, cantou, ele falou. Se ninguém aprender com a esquerda, pelo amor de Deus, não tem essa. A gente só ganha o jogo unido. Então muitas das vezes a gente tem que recuar. E um deputado uma vez me confessou em Brasília, ele falou assim, você sabe a diferença do Lula pro Bolsonaro? Os dois são líder. Mas se o Lula pegar a Maria do Rosário e falar assim, Maria do Rosário, eu quero que você agora venha para vereadora. Ela vai ficar quietinha, tem potencial para ser deputada, ela vai ficar quietinha e vai para vereadora. Se o Bolsonaro... Ai, se Bolsonaro falar isso com um deputado. Eu? Bolsonaro. Aí vai lá pra bomba da internet, faz um textão desse tamanho infeliz, né? Faz um textão desse tamanho. Aí o Bolsonaro tem que ficar apagando incêndio toda hora. Achando que tá abafando e tá destruindo, né? Tá destruindo. Eu falei, gente, vocês têm um telefone do Bolsonaro, pelo amor de Deus, liga pro cara, pelo amor de Deus, conversa com o cara, não pode... Como consegue ter mandato e ser tão ineficiente desse jeito? A esquerda senta e dá risada, Alexandre. Sim. Quantas vezes eu acompanhei o presidente e eu vi ele ali apagando incêndio? Eu falo, pô, não é pra ele apagar incêndio. Ei, é pra gente apagar incêndio pra ele. Como ele diz, o cara tem um canhão e dá um tiro pra trás, né?